Boa noite, senhor presidente, nobres colegas do parlamento. Subo essa tribuna para falar de um tema muito caro desde o nosso primeiro mandato, que é a questão do transporte coletivo em Ribeirão Preto. Dizer que nós enfrentamos uma situação muito difícil no embate com a administração passada. Cercamos tanto a administração passada quanto ao consórcio pró-urbano num contrato com 40 cláusulas. Havia 22 descumprimentos, tanto descumprimentos por parte da concessionária quanto descumprimento por parte da prefeitura. Um exemplo foram as áreas que a prefeitura deveria ter desafetado ou adquirido para a construção dos terminais e não fizeram. Outro exemplo, esse filme de terror que foi a Estação Catedral, que agora as plataformas estão à disposição da população. Filme de terror porque até hoje a atual administração não tem uma resposta sobre a afirmação que a Pró-Urbano faz de que executou todo o valor da outorga que ela deveria fazer na construção dos terminais. Não construiu todos, mas afirma que gastou todo o dinheiro que o contrato exigia. Até agora, a prefeitura não tem uma resposta para dar sobre isso. Aliás, na questão do transporte coletivo, a administração municipal, é mais fácil o sargento Garcia prender o Zorro do que a atual administração enquadrar a Pró-Urbano a cumprir o contrato que ela tem que cumprir. Não sabe, a administração municipal não sabe, nós já estamos quase em outubro de 2018, a administração municipal, a prefeitura de Ribeirão Preto não sabe dizer agora se a Pró-Urbano cumpriu a outorga construindo os terminais ou não. A auditoria que foi autorizada pela prefeitura é para conferir essa outorga. A auditoria que nós estamos defendendo, que eu defendo que seja feita, inclusive com recursos desse legislativo, eu vou repetir o requerimento à mesa diretora, é justamente por causa disso. A Pró-Urbano fala que cumpre o contrato. Claro, muito fácil. À medida que enquadrávamos a empresa e a gestão anterior nos descumprimentos que provamos, confessados, tanto pela Pró-Urbano quanto pela administração, a administração ia lá e dava mais prazo. Ah, não cumpriu o prazo, não cumpriu a cláusula, coitadinho, dá mais prazo. O que me fazia subir nessa tribuna e dizer que a ex-prefeita comportava-se como sócia das empresas e não como poder concedente, não como alguém que defende os interesses da população. Fiz afirmações duras dessa tribuna que o dinheiro da propaganda nos pontos de ônibus era desviado. E eu perguntava à antiga chefe do executivo, no bolso de quem que estava sendo enfiado aquele dinheiro? E de tanto não me responder, questionei se era no bolso dela. Porque o fato é que não era contabilizado esses recursos como determina o contrato. Então a atual administração, ela erra quando não aproveita a quinta cláusula, aliás, a cláusula do contrato que diz que no quinto ano, esse contrato pode ser revisto. O descumprimento de cláusulas contratuais enseja, inclusive, a possibilidade, senhores, do Poder Executivo intervir nas empresas. Mas não. Pacificamente autoriza um aumento 3 vezes maior que a inflação. O que levou o nosso partido, a Rede Sustentabilidade, a impetrar mandado de segurança, impedindo aquele aumento de 6,33%, porque, relembrando, o salário dos motoristas aumentou 2,5%. O salário dos servidores, 2,5%. E são componentes importantes na planilha de custos do transporte coletivo. E o aumento pretendido pela prefeitura é de 6,33%.
A prefeitura vai por 3 vezes ao tribunal tentar derrubar a nossa liminar, vereador Boni. Perde e agora, na 4ª vez, o presidente do Tribunal de Justiça derruba a liminar. A liminar. O juiz Lorenzato ainda não julgou o mérito. Ele não julgou o mérito. Foi derrubada a liminar. Muito bem. É legítima a vontade desse legislativo no presente decreto, e é por isso que eu encaminho favoravelmente, é legítima a intenção desse poder de colocar limites a essa sanha arrecadatória, esse desejo assodado da prefeitura, se o juiz de Ribeirão Preto ainda não julgou o mérito. Se trata-se de um mandado de segurança que tem um trâmite mais célere do que uma ação civil pública que está tramitando no Poder Judiciário. Tudo que provamos no processo está lá, judicializado. Era o que eles queriam, 5, 10 anos para tomar uma decisão. Está lá. Nós vamos instruir essa ação civil pública em colaboração com o poder, com o Ministério Público, poder que não é um poder, mas que é um satélite dos 3 poderes constituídos, opinando sobre a legalidade dos atos desses poderes. Esse processo, essa ação será instruída também por novos elementos. Então, a atual administração, ela tem o dever de aproveitar o 5º ano do contrato e contratar uma consultoria. E o Poder Legislativo pode fazer isso. Eu entendo os argumentos da mesa, a necessidade de poupar o dinheiro do contribuinte, e até entendo o fato de que talvez o Tribunal de Contas não concordasse esse ano, pelo fato de que não havia previsão orçamentária. Mas esse ano a Câmara pode colocar em previsão orçamentária para executar essa auditoria no ano que vem, porque o Parlamento tem que ter opinião própria. Fica para o Urbano falando uma coisa, a Prefeitura concorda e todo mundo concorda. Em que pese estarmos aqui impedindo um aumento que esfola o usuário, nós precisamos aprofundar esses estudos. O que nós estamos dizendo aqui é, para com esse aumento. Por quê? Porque ele é exagerado. Porque o alegado desequilíbrio econômico-financeiro dito pela Pró-Urbano, todo mundo acredita. Menos nós. Menos nós. E eu cito um exemplo aqui. O antigo Leve-Trás, que é o micro-ônibus que atende a capilaridade do sistema lá no finalzinho, ele era de graça quando o contrato foi assinado. A Pró-Urbano absorveria esse custo. Agora não. O usuário paga pelo Leve-Trás. E assim sucessivamente. A questão, por exemplo, das propagandas nos pontos de ônibus. Que seja, a Prefeitura tem que rever e carimbar essa receita para baratear o preço da tarifa. É o subsídio das propagandas barateando o preço da tarifa do transporte coletivo em Ribeirão Preto. Essas questões são importantes, em que pese uma discordância aqui, uma discordância ali. Eu quero elogiar a elegância do vereador Zucoloto, quando coloca questões jurídicas importantes a ser consideradas por quem faz lei. Nós fazemos lei, nós fiscalizamos o executivo, nós temos que estar atentos à legalidade dos nossos atos. Elogio a propriedade jurídica, a fundamentação jurídica, bem como a elegância da exposição na tribuna. E digo que nós, e eu estou encaminhando favoravelmente ao decreto da mesa que barra, que suspende os efeitos do decreto 220 do prefeito municipal, que foi assodado. Eu repito aqui, o presidente do tribunal cassou a nossa liminar, não julgou o mérito. O prefeito vai e manda aumentar a tarifa. E se amanhã julgar o mérito e disser que a gente está certo? Como é que vai pagar a população? Ele está sendo assodado em mandar aumentar a tarifa imediatamente. E nós aqui, enquanto poder constituído,
que se respeite o poder legislativo dessa cidade. Se alguém algum dia denegriu a imagem do poder legislativo, esse alguém não está presente aqui na 17ª legislatura. Ou esses alguéns não estão presentes aqui na 17ª legislatura. Mas nós temos todo o direito e até o dever de dizer a nossa opinião, de expressar o nosso poder e dizer para a população: aqui tem poder legislativo. Então, nós vamos votar sim à suspensão desse decreto, famigerado decreto do prefeito municipal, famigerado decreto que ignora os descumprimentos que provamos na CPI do transporte, em que pese isso está judicializado. Ignorou. Como ignorar isso? Está tudo no judiciário. Tem que se posicionar como poder executivo. Ora, enquanto isso está tramitando numa ação civil pública, que a prefeitura venha dizer com números. Aliás, é a expressão do juiz Lorenzato, quando diz que não está bem fundamentado o decreto do prefeito. Eu digo, o juiz foi elegante. O decreto está pessimamente fundamentado. Famigerado o decreto 220, que esfola o usuário do sistema de transporte público, que cria um círculo vicioso de mau serviço, que afugenta o usuário, que é maltratado. Quer fazer uma experiência? Vai ali na São Sebastião, na Pró-Urbano, tenta dar recarga no seu cartão, tenta entrar num ônibus sem o cartão. Calvário que é conseguir um cartão, e o coitado do motorista, afobado em atender a população, em vender um novo cartão, e esse crédito vai não sei para onde, aí o prefeito aumenta, o juiz manda parar, mas a Pró-Urbano arrecadando. Pró-Urbano, gente, deve 5 milhões de reais aos cofres públicos porque não paga a taxa de gerenciamento, que é contratual. E confessa em CPI, presidente, confessa em CPI que induziu a justiça a erro. A Pró-Urbano vem aqui confessar em CPI que induziu a justiça a erro. Diz, abre aspas, vereador presidente da CPI, disse a Pró-Urbano aqui, registrada em ata, copiada ao Tribunal de Justiça, que não julga esse mérito do calote que a Pró-Urbano está dando na prefeitura, com confissão aqui na CPI. Presidente, temos que fazer caixa, né? O jeito da minha empresa sobreviver. Foi lá, confessou em CPI que induziu a justiça a erro. Então, prefeito, o senhor poderia voltar atrás. Evita esse desespero da população, esse desespero do legislador, do poder legislativo que fiscaliza o poder executivo, e essa relação incestuosa desse contrato tenebroso, um contrato tenebroso da Pró-Urbano com a atual administração, tenebroso. Volta atrás, prefeito. Tome a decisão, assuma a liderança, cancele esse famigerado decreto que tenta esfolar a população com um aumento exorbitante da tarifa de ônibus em Ribeirão Preto. Eu indico voto sim ao decreto da mesa diretora. Vereador